Prezados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje continua nos apresentando este Jesus que se faz próximo de nós, próximo de nossas enfermidades, de nossas fragilidades. Vemos no Evangelho de hoje a cura deste leproso, e na cura de um leproso se expressa, de certo modo, a eficácia da intensidade da relação entre Deus e a humanidade, entre Deus e o homem, resumido nesse diálogo bonito de Jesus com esse leproso. O leproso chegou para Jesus e disse: "Se queres, tens o poder de curar-me." Em outra tradução, e talvez a tradução mais original seria: "Se queres, tens o poder de purificar-me." Se queres, tens o poder de me purificar. E Jesus então diz: "Eu quero, seja purificado. Eu quero, seja curado." E Jesus responde então ao leproso, tocando. Falávamos na semana passada justamente desses gestos de Jesus. Mais uma vez, Jesus o toca com a mão e o purifica da lepra. Nós poderíamos dizer que nesse encontro de Jesus com o leproso está como que concentrada toda a história da salvação. Toda a história da salvação. Aquele gesto de Jesus que estende a mão e toca aquele corpo chagado da pessoa que o invoca, da pessoa que manifesta perfeitamente ou publicamente o seu desejo de ser purificado, e ali manifesta a vontade de Deus de curar aquela pessoa, restituindo-lhe a vida em abundância. Que é a história da salvação? A história da salvação é justamente essa: Deus desceu do mais alto dos céus, se fez homem, em tudo igual a nós, menos no pecado. Jesus Cristo, seu Filho, ele desceu, ele veio ao encontro dos homens, ele tocou a humanidade que estava decaída pelo pecado, estava condenada pelo pecado, e Deus então tocou a humanidade pelo Filho Jesus Cristo, e esta humanidade agora que somos nós, decaída pelo pecado, foi restituída, purificada, elevada à dignidade de filhos de Deus. Portanto, o gesto de Jesus, como nós também víamos isso já na semana passada, os gestos de Jesus não são simples gestos isolados, gestos apenas voltados para aquela pessoa, para aquele leproso. Não, os gestos de Jesus são para expressar a realidade pela qual Jesus veio. Jesus veio para salvar, purificar a humanidade. Por isso ele toca, por isso ele se aproxima, por isso ele purifica, porque nós estávamos todos condenados pelo pecado, estávamos todos de certa forma impuros, e ele nos restitui então essa dignidade, a dignidade de filhos de Deus, a vida em abundância, a vida eterna, repleta, feliz. E vejam, Cristo, Jesus, é a mão de Deus. Jesus é a mão de Deus que vem ao encontro dos homens. Jesus é a mão de Deus que toca a humanidade. Podemos dizer que fomos tocados por Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo assumiu a nossa carne mortal. A divindade assumiu a humanidade, tocou a humanidade, para que esta mesma humanidade que estava como que imersa nas areias movediças da doença, da morte, para que essa humanidade pudesse reerguer-se pela força de Deus, pela força do amor de Deus. Por isso Jesus disse ao leproso: "Seja purificado." E vejam, esse gesto de Jesus é muito importante, porque vocês viram na primeira leitura
como era considerado um leproso. Assim dizia a primeira leitura de hoje do livro do Levítico, ou seja, das leis. A lei mosaica dizia: quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca, com aparência do mal da lepra, seja levado ao sacerdote, ou a um dos seus filhos também sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro, e por isso, como tal, o sacerdote deve declarar: ele é impuro. O homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem, a barba coberta, gritando: impuro, impuro. E por que gritando? Para que as pessoas ouçam e nem sequer se aproximem dele. E mais, este deverá, durante todo o tempo em que estiver leproso, ele será impuro, e sendo impuro, deverá ficar isolado, morar fora do acampamento, morar fora da cidade. Então vejam, o doente impuro tinha que ser afastado da comunidade, tinha que ser afastado do centro onde ele vivia, do seu habitat, onde ele era habitado, até a eventual e certificada cura. Por isso, meus irmãos, a lepra era constituída como uma espécie de morte religiosa, porque não podia ir à igreja, morte civil, porque não podia se relacionar com ninguém. Era uma morte. A pessoa que contraía a lepra, ou essa doença considerada impura por essa doença, essa pessoa estava na morte, como a morte, não pode sequer se relacionar com alguém, se aproximar de alguém. Por isso, a cura do leproso significa muito mais do que simplesmente a cura de uma doença. A cura do leproso significa restituí-lo à vida, restituí-lo à vida. Mais ou menos o que a gente experimenta hoje com o coronavírus, né? Tem que ficar isolado, às vezes ainda dentro da casa com a própria família, às vezes não. Logo que começou aí a pandemia, eu me lembro de ter ouvido falar que pessoas que moravam dentro de condomínios, que os moradores ficavam sabendo que alguém estava com coronavírus, queriam que ele saísse do condomínio, que ele saísse de lá, para não contaminar o condomínio. Vejam só a exclusão, né? Vejam só como era a lepra. Era mais ou menos isso, e pior do que isso. A pessoa tinha que ficar totalmente isolada, fora, não é considerado gente, está morto. E se ele então era curado, por isso Jesus diz: agora vai lá e se apresenta ao sacerdote, porque nós ouvimos na primeira leitura que é o sacerdote que declarava impuro, e é o sacerdote novamente que deveria declará-lo purificado, né? E portanto restituí-lo à comunidade, à igreja, restituí-lo à sociedade, restituí-lo novamente. Então o mal da lepra era como a morte para aquele que a contraía, e a sua cura era praticamente a sua ressurreição. E por isso, meus irmãos, a lepra é um símbolo do pecado, é um pecado, que a verdadeira impureza, na verdade, a lepra é o símbolo do pecado que causa a verdadeira impureza do coração, que também, de certa forma, a impureza do nosso coração nos afasta de Deus. A impureza do nosso coração, causada pelo pecado em nós, nos faz perder também a proximidade com Deus. Então aqui não é mais a lepra, a doença física em si, essa praticamente foi superada, mas hoje ainda existe o mal do pecado, que é como uma lepra, uma doença, uma impureza. Portanto, não é de fato a doença física da lepra, como previam as normas antigas, que nos separa de Deus, mas o que nos separa de Deus é o mal espiritual, moral, que é causado por nós. Ou seja, o que nos separa de Deus é os nossos pecados. Por isso que o salmista de hoje, né,
salmista exclama: feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há mais falsidade. Eu confessei afinal o meu pecado, e minha falta eu vos fiz conhecer. Eu disse: eu irei confessar o meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Por isso regozijai-vos em Deus, exultai de alegria, corações retos, cantai jubilosos. Então vejam, a alegria que nós experimentamos da purificação que vem de Deus pelo mal das impurezas causadas na nossa alma pelo pecado. E por isso confessar-se, ir a Deus para se purificar é a condição essencial para a gente experimentar a alegria da alma, a alegria do coração. Próxima quarta-feira iniciamos a Quaresma, a quarta-feira de cinzas. É um tempo forte da igreja, um tempo de conversão, um tempo de purificação. Por isso, mais do que as práticas externas da Quaresma, que são importantes, mas elas são práticas exteriores, para na verdade nos ajudar a tomar consciência do nosso interior, do esforço interior que nós temos que fazer, que é a busca de uma verdadeira purificação, a purificação da alma, a purificação do coração. Portanto, os pecados que cometemos nos afastam de Deus, e se não forem humildemente confessados, reconhecidos da misericórdia de Deus, eles chegam até a causar a nossa própria morte, a morte da nossa alma. Pior do que morrer fisicamente, certamente é morrer espiritualmente, porque a morte física, a morte material é inevitável, ela é uma condição da nossa vida humana. Basta a gente sofrer uma doença, basta, e isso independe da idade, independe da condição. Essa semana tivemos a triste notícia da morte do padre Kleber, conhecido como Clebinho, aqui de Caçapava, filho dessa paróquia, 33 anos, não resistiu, em decorrência do Covid, ele teve outras complicações e morreu, teve uma parada cardíaca, um menino tão jovem, mas é isso mesmo, não tem idade, não tem. Então essa morte, ela é inevitável, mas a morte espiritual não. A morte espiritual é aquela em que nós vivemos quando nós, mergulhados no pecado, não vamos até Deus para nos purificar, e as nossas enfermidades vão surgindo. Às vezes até as enfermidades físicas, elas vêm em decorrência das enfermidades espirituais. Muitas vezes nós espiritualmente estamos tão impuros, tão longe de Deus, tão afastados da graça, que isso vai nos fazendo mal até fisicamente, e vamos padecendo no corpo e na alma. Por isso, meus irmãos, somos chamados hoje em Jesus Cristo, como um leproso, tornado impuro pelos nossos pecados, separado de Deus, somos chamados a nos aproximar de Jesus e dizer: Senhor, se queres, tens o poder de me purificar, se queres, tem o poder de me perdoar, de me curar. E Jesus o que nos diz? Eu quero, fica curado, eu quero, fica purificado. Jesus quer nos purificar, mas Jesus espera também a nossa disposição, Jesus espera a nossa reta intenção, Jesus espera essa nossa decisão de ir ao seu encontro, reconhecer que Ele pode nos purificar e buscar nele a nossa purificação, a fim de podermos ressuscitar, porque isso é ressurreição. Ressurreição é aquilo que, se o pecado nos causa a morte, se o pecado nos leva a afastar-se de Deus e consequentemente nos leva a experimentar a condição de morte, ao mesmo tempo o perdão, o amor, a purificação de Deus nos leva a experimentar a ressurreição, a vida eterna, que um dia nós experimentaremos em plenitude, mas que agora já é experimentada hoje
na Eucaristia, no sacramento da confissão, nós experimentamos essa reconciliação. Por meio dessa reconciliação, nós experimentamos essa ressurreição, essa vida nova que Deus nos concede todos os dias. Basta nós, de fato, reconhecermos como esse leproso o Senhor que vem ao nosso encontro e quer nos purificar. Assim seja. Amém.